Neste momento vamos compartilhar a palavra do Senhor. Hoje é missões, né? Então vamos falar algo sobre missões. E eu quero falar sobre a vida de Paulo, né? O compromisso de Paulo. O compromisso de Paulo, missionário, apóstolo, né? Um dos homens. Depois de Jesus, Paulo é a pessoa do Novo Testamento ali que mais abriu igrejas, que expandiu a igreja, tirou de Jerusalém, das 4 paredes de Jerusalém, né, Palestina, e se estendeu às nações. E a gente vê um homem muito usado por Deus. Então, o compromisso de Paulo, né? Então, quero falar sobre esse compromisso dele. E vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 20, versículo 17 ao 24. Nós vamos ler alguns textos aqui. Estamos também no Facebook, no Instagram. Primeira vez estamos usando o Instagram, mas vamos compartilhar a palavra do Senhor. Atos 20, versículo 17 ao 24. Quero ser breve, né, objetivo, mas pedindo que o Espírito Santo fale conosco, fala com você, está aí na sua casa. Vamos, nesse momento, ler a palavra. Versículo 17. De Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Quando chegaram, Paulo disse-lhes: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente de casa em casa, testemunhando tanto aos judeus como aos gregos o arrependimento para com Deus e a fé em o nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Aqui nós vemos Paulo. Aqui tinha sido a sua terceira viagem missionária. Paulo estava em Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Então Paulo foi para Éfeso como um dos objetivos dele, de implantar a igreja na cidade de Éfeso. Paulo ali, irmãos, ele enfrentou maiores lutas e adversidades que se possa imaginar. Foi muita tribulação, muita oposição. Vamos trocar o microfone aqui, só um pouquinho. Deixa eu falhar a bateria. Então ali foi muita oposição, muita tribulação. E, queridos, houve 3 avivamentos no Novo Testamento. O primeiro foi em Jerusalém, foi quando o Espírito Santo desceu, né, e ali batizou com fogo, né, com poder, aqueles irmãos estavam reunidos, e ali foi um manifestar de Deus, um derramar de Deus em Jerusalém, muita salvação. Depois Antioquia, e aqui o terceiro avivamento foi em Éfeso. Éfeso era uma cidade
que havia ali um grande templo de adoração a deusa Diana, que era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então nós vemos ali Paulo, quando nós lemos nesse texto, lá no capítulo 19, se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, Paulo, quando chega, está em Éfeso, ele chega ali, ele prega a 12 homens. No versículo 2 diz ali, 19, 2: perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Então ele lhes perguntou: em que batismo fostes batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, e isto em Jesus. E quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram os 12 homens ali. Então a gente vê que maravilha, como Paulo, um homem compromissado com Deus, um homem usado. Ali agora no capítulo 19, ele chega em Éfeso e ele fala aqueles homens que tinham sido batizados no batismo de João, que era o batismo para arrependimento, e ali é o único texto da Bíblia que fala que houve um rebatismo. Foi quando Paulo batiza eles novamente, agora em nome de Jesus. Quando Jesus ordenou lá que nós devemos ir batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui Paulo estava cumprindo essa palavra. Agora é um batismo em nome de Jesus. E quando Paulo impôs as mãos, eles recebem o Espírito Santo, e aqueles homens falam em outras línguas e começam a profetizar. Depois, amados, de 3 anos, aí quando nós lemos no capítulo 20, que nós acabamos de ler, depois de muitos frutos ali em Éfeso, passou por muitas tormentas, tribulações, muitas coisas difíceis, Paulo passou na vida dele, como missionário. Aí Paulo resolve ir para Jerusalém, porque Paulo tinha recolhido ofertas das igrejas da Macedônia, das igrejas da Acaia e também da Ásia Menor. Ele recolheu as ofertas porque Paulo estava com o coração dele para Jerusalém. E Paulo ali, ele pega aquelas ofertas e a visão de Paulo era para levar aquelas ofertas para ajudar os pobres da Judéia, os crentes que estavam ali na Judéia. E não é diferente hoje. Essa motivação de Paulo é essa motivação que nós temos que ter como homens e mulheres de Deus, como homens compromissados com o reino do Senhor. É o momento de nós estendermos a nossa mão àqueles que estão necessitados. Nós estamos num projeto de pedindo ajuda, né? De mantimentos. Muitas pessoas têm trazido. Nós não divulgamos na internet porque às vezes a gente começa a divulgar muita coisa e às vezes é até importante divulgar aquilo, mas o importante é que nós estamos fazendo, Deus está vendo. O importante é que Deus está vendo o que estamos fazendo. Então, muitas pessoas têm trazido e nós temos ajudado pessoas até na nossa congregação. Temos estendido a mão, irmãos aqui têm adotado outros irmãos, família, para estender, às vezes, na nossa casa, pessoas que estão necessitadas. Mas nós temos que ter essa visão de ser compromissados com o reino. Paulo estava ali, tinha passado 3 anos em Éfeso, foi muito usado. Se você ler o capítulo 19, queridos, no verso 11 e 12, diz que até os lenços de uso pessoal de Paulo, as pessoas levavam, quando tocavam no enfermo, as pessoas eram curadas, e demônios as pessoas eram libertas de espíritos demoníacos. Como Deus usa aquele que se coloca na brecha. Como Deus usa aquele que é compromissado com o Senhor. Sabe o que você pode dizer aí?
na sua casa. Eu quero ser compromissado contigo, Deus. Eu quero ser compromissado com o reino. Eu quero ser compromissado com a palavra do Senhor. E Paulo ali, quando Paulo ele separa, né, chama os presbíteros, os anciãos ali em Éfeso, ele fala para dar algumas instruções àqueles homens, algumas orientações do compromisso dele, que ele teve quando estava em Éfeso. E hoje essas orientações servem para mim e para você. A palavra de Deus há muitas orientações, a palavra do Senhor há muitos conselhos de como nós devemos proceder, nos comportar nessa sociedade, nos comportar nesse momento de pandemia que estamos passando. Como homens de Deus, que palavra que nós devemos ter? Uma palavra de temperança, uma palavra que tenha sabor, uma palavra que tenha ânimo. E Paulo ali reúne os presbíteros, e Paulo começa a falar do seu compromisso. Primeira coisa, Paulo fala para eles, que eu tenho um compromisso com Deus. Será que você pode dizer aí na sua casa, eu tenho um compromisso com Deus? No versículo 24 de Atos 20, o que ele diz ali? Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo estava dizendo, eu tenho um compromisso com Deus. A minha vida, eu considero nada. Tudo que eu tenho, considero como nada, como meu conhecimento. Paulo estava dizendo ali que o meu compromisso não é com a obra. Entendam, viu? Entendam. Hoje é culto de missões. Às vezes nós temos compromisso, muitas vezes com a instituição, temos que ter com a instituição, temos que ter compromisso com a igreja local, temos que ter. Óbvio. Mas Paulo estava dizendo ali que o compromisso dele não era com a igreja local primeiramente. Não, o compromisso dele era com Deus da obra. É diferente. Quando nós estamos compromissados não com a obra, mas com Deus da obra. Aquele que tem um relacionamento com Deus, ele nunca busca aplausos. Aqueles que têm compromisso com a obra só, ele quer aplausos, ele quer projeção pessoal. Quantos pastores aí, quantos missionários que estão em lugares que não, a gente nem sabe, que não há uma projeção pessoal, não estão buscando aplauso, mas eles estão pregando o Evangelho do Reino, porque eles estão compromissados com Deus da obra. E nessa noite Deus está nos chamando a atenção para que possamos ter compromisso com Deus da obra, não somente com a obra em si, mas com Deus que é o dono desta obra. Quem sabe você tem buscado aplausos e projeção pessoal? Olha Mateus 6, queridos, ali 25, fala algo muito... As próprias palavras de Jesus, Mateus 6, 25, né? Diz ali que, por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à nossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto o vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olha que Jesus fala ali, coisa linda. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiro, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora a duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham, nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles.
Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Aleluia. Aí no versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem tem compromisso com Deus da obra, ele descansa no Senhor. Ele não tem interesse em dinheiro, em pregar por causa do dinheiro. Ele não se preocupa com o salário, porque ele sabe que Deus vai cuidar. Nós oramos essa noite pelos missionários, e eles não têm salário, mas eles vivem pela fé, irmãos, na dependência do Senhor. Eles estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e Deus tem sustentado, Deus tem vestido os missionários, Deus tem dado graças aos missionários, sem interesse por dinheiro. Atos 20 e 33 ali, no mesmo capítulo 20, diz que Paulo diz assim àqueles presbíteros, anciãos: olha, eu não cobicei prata, nem ouro e nem roupa de ninguém. Paulo sabia o compromisso que ele tinha com Deus, e sabia que Deus vinha suprindo a vida dele. Provérbios 11, 28 diz assim, que uma vida que ela é dedicada às coisas materiais é uma vida morta, é como se fosse um tronco cortado. Quem sabe nós estamos correndo ainda atrás de dinheiro, de posição, de um bom nome na sociedade. Eu quero dizer para você, tenha um compromisso com Deus da obra. Que Deus no tempo certo vai levantar a tua vida, Deus no tempo certo Ele vai erguer a tua vida, mas continua compromissado com Ele. E Paulo estava dizendo isso aos anciãos: eu tenho um compromisso com Deus. A minha vida eu considero como nada preciosa, mas eu quero completar a carreira, o ministério que eu recebi de Deus. O segundo compromisso, Paulo fala ali: eu tenho um compromisso comigo mesmo. No verso 18, em Atos 20, ele diz ali: quando chegaram Paulo, aqueles anciãos, Paulo disse: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. No verso 28 ele diz: portanto, tende cuidado de vós mesmos. Paulo estava dizendo: eu tenho um compromisso comigo mesmo. Paulo, eu cuido do modo que eu vivo, o modo que aquilo que eu falo. Eu quero dizer para vocês, aquilo que você tem publicado, o que você tem publicado hoje nas redes sociais? Você tem cuidado com você mesmo? Cuidado com as suas palavras, cuidado com as palavras que você tem preferido, até mesmo quanto o governo, tanto o federal quanto o governo estadual, municipal. Você tem cuidado das suas palavras? Aquele que tem um compromisso consigo mesmo, ele sabe que ele tem que ser um abençoador. Sabe que você pode dizer aí agora: eu sou um abençoador. Vai dizendo: eu quero ter palavras doces, eu quero ter palavras que saiam temperadas, eu quero ter palavras que saiam o mover do Espírito Santo, eu quero ter palavras que saiam vida para aqueles que estão mortos. Paulo estava dizendo para aqueles homens: eu tenho um compromisso comigo mesmo, eu tenho vivido correto. Paulo estava dizendo também para eles: cuidem, tenham cuidado de vocês com a sua casa. Uma coisa que eu digo para vocês: como vocês têm cuidado da sua família? Pastores, líderes, irmãos, irmãs, vocês têm cuidado da sua casa? Você tem cuidado do seu casamento? A Bíblia diz: aquele bispo, pastor, homem de Deus, ou mulher de Deus, tem que ser marido de uma só mulher. Paulo está dizendo: eu tenho um compromisso comigo mesmo, eu tenho um compromisso com Deus. Antes de
de cuidar do rebanho, eu tenho que cuidar bem da minha casa. Será que nós podemos entender isso essa noite? Nós não podemos cultuar a Deus, amados, e ser bênção para o mundo, se nós não formos bênção dentro da nossa casa. Paulo é muito claro aqui quando ele fala aos anciãos, aos presbíteros em Éfeso, ele é muito claro: eu tenho um compromisso comigo mesmo. Eu tenho cuidado da minha vida, eu tenho cuidado dos meus filhos na fé, eu tenho cuidado, tenho zelado por eles. A Bíblia diz lá em Hebreus 12, 14: sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Como está a nossa vida? Marcos 8, 33, 36 diz: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aleluia. Provérbios 15, 16: é melhor um pouco com o Senhor do que o muito. Vamos ler ali Provérbios 15, 16. Não estou lembrado bem de todo o texto. Provérbios 15, 16. Provérbios 15, 16. Diz ali: melhor é ter pouco com o temor do Senhor do que ter um grande tesouro acompanhado de inquietação. Nós temos que rever o nosso compromisso conosco mesmo. Como está o meu compromisso? Meu, pessoal, como obreiro, como cristão. Aleluia. Terceiro compromisso, Paulo fala: compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a Escritura, um compromisso com a palavra do Senhor. No versículo 22, o mesmo Atos 20, diz que Paulo, impelido pelo Espírito, foi para Jerusalém. E disse: vou para Jerusalém, sem saber o que vai acontecer ali. Aquele que é compromissado com a palavra, e o Espírito Santo dirige, ele toma a decisão gerada pelo Espírito Santo. Ele não sabe o que vai acontecer. Paulo está dizendo: não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu tenho compromisso com a palavra, e Deus está comigo. Paulo no versículo 27 diz: porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Aquele que tem compromisso com a palavra, o obreiro, o líder, o missionário, o irmão, a irmã, ele precisa ter um compromisso com a palavra, ele precisa ensinar a palavra do Senhor. Em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e instruir em justiça. Nós, como líderes, nós temos que estar compromissados em ensinar, mesmo que as pessoas muitas vezes vai doer essa palavra. O próprio discípulo chegaram para Jesus e disse: ó Senhor, difícil, muito duro é ouvir o teu discurso. Quantas pessoas deixaram o caminho do Senhor? Quantas pessoas viraram as costas para Deus? Quantas pessoas, porque muitas vezes foram ensinadas, foram repreendidas no amor, mas foram corrigidas, instruídas, mas não quiseram seguir os conselhos, as instruções, porque a falta do compromisso com a palavra vai gerando esfriamento espiritual. Paulo diz ali em 2 Timóteo 4, 2 ao 13, ele vai além, diz: prega a palavra, insiste a tempo e fora do tempo. Nós devemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo, não pregar nossas ideias, não pregar nossas filosofias, mas a palavra de Deus na essência. Será que você pode entender isso? Será que você pode dizer: Senhor, eu quero um compromisso com a palavra de Deus? Paulo era tão compromissado com Deus
Que no capítulo 20, versos 20, ele diz ali, eu não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, e eu fui ensinando publicamente de casa em casa. Paulo, para ele, tanto faz pregar para a multidão, como para poucas pessoas dentro de casa. Aquele que tem compromisso com a palavra, ele vai pregar, mesmo que seja para uma, duas, três pessoas, ele vai pregar a verdade do reino. Aleluia! A grande paixão de Paulo era testemunhar da palavra de Deus. E essa tem que ser a paixão da igreja. Essa tem que ser a paixão de todo aquele que é salvo pelo Senhor. É pregar a palavra, testemunhar a palavra de Deus. É o compromisso com a palavra de Deus. Paulo fala do compromisso também com a igreja. Com a igreja de Cristo. Quantos abandonaram a igreja do Senhor? Não preciso congregar. Precisa sim. Porque a igreja é o corpo, Jesus é o cabeça. Como você pode estar fora do corpo, se Jesus é o cabeça? Lá em Hebreus 10, 25, é muito claro, diz ali que o autor de Hebreus diz que não abandonemos a prática. Serve para você que está me ouvindo, que abandonou os caminhos do Senhor. Não abandones a prática de vos reunir, como é costume de alguns, mas animemos-nos uns aos outros, porque o dia se aproxima. É muito claro. Muitas pessoas que nós cuidamos aqui da igreja, né? Pessoas que discipulamos, o pastor Gerson discipulou, batizamos, pessoas que abandonaram, outros nem chegaram, pastor, queremos a bênção, né? Nós não amaldiçoamos ninguém, você está abençoado, né? Mas Deus nos chama a atenção para nós valorizarmos o compromisso com a igreja de Cristo também. Quem sabe você está em outra congregação, você saiu, abandonou. Procure teu pastor, procure nós aqui, vem aqui e procure, olha, pastor, eu quero sair na bênção, pastor, porque eu tenho um compromisso com a igreja de Cristo. Nós abençoamos vocês, não temos por que amaldiçoar ninguém, porque nós amamos vocês. Nós temos certeza que nós jogamos a rede, nós ganhamos vocês, mas depende de você agora em outro lugar, você vai crescer, mas você tem que sair da bênção, para que você cresça no lugar onde você está plantado agora. Compromisso com a igreja de Deus. Sabe que você pode dizer no seu lar, eu quero ter um compromisso com o corpo de Jesus, com a igreja de Cristo. Sabe que você pode dizer na sua casa, eu quero um compromisso com a igreja do Senhor. Quando passar esse momento de pandemia, eu quero voltar a congregar. Porque a Bíblia diz que Deus ordena a bênção, é na comunhão. Aleluia, é na comunhão, é o compromisso. Paulo estava dizendo, eu tenho um compromisso com a igreja de Deus. Eu prego para a multidão, mas também eu prego para poucos nas casas. Quem sabe na sua casa aí é só você, a sua família, pregue lá, você marido, você esposo, sacerdote lá, pregue, porque aí está esse pequeno rebanho que é a sua igreja, você é o pastor desse rebanho, prega aí a palavra de Deus, prega aí. Aleluia. Diga comigo, eu tenho um compromisso com a igreja de Deus. Aleluia. Quinto e último ponto, Paulo fala, eu tenho um compromisso com a honestidade financeira. No versículo 33 ao 35, Paulo diz ali,
em Atos 20, né? De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que essas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. E Paulo diz: e tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim. Paulo está orientando aos presbíteros, anciãos. É assim que vocês têm que fazer. Para que vocês socorram os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: dar é mais bem-aventurado do que receber. Aleluia. Paulo estava dizendo: eu tenho compromisso com a honestidade financeira. O dinheiro não pode ser o padrão ou o patrão do obreiro. O dinheiro não pode ser a adoração do obreiro, do pastor, do líder. Porque nós somos motivados para trabalhar na obra do Senhor sem ser motivados pelo dinheiro. Nós somos motivados pelo Senhor. Por isso que eu falei no início, porque nós não servimos uma obra somente, nós servimos o Deus da obra. Nós temos um compromisso. Hoje é culto de missões, é muito claro, as ofertas de missões. Claro, hoje aqui não haverá ofertas assim para contribuição, porque não há ninguém na igreja praticamente. Mas as ofertas é que você pode depositar, você pode envia lá, porque os missionários precisam, a obra de Deus precisa ser pregada. Mas não é o dinheiro que vai nos motivar a pregar. Nós temos que ser motivados. Não é o salário que tem que me motivar a pregar, mas é o Deus da obra, Ele que me motiva a pregar o Evangelho, sem esperar em receber nada em troca. Como Paulo diz ali, siga o exemplo do próprio Senhor Jesus, que Ele disse: dar é mais bem-aventurado que receber. Aleluia. E eu quero completar essa noite, que Deus nos chamou para sermos testemunhas. Paulo aqui passou 3 anos em Éfeso. Ele construiu, queridos, laços de amizades, laços de amor. Ele construiu afeto entre os anciãos, os presbíteros, os irmãos ali. Era intenso essa amizade. Esses 3 anos que Paulo ficou ali em Éfeso. E na despedida dele, diz que aqueles irmãos abraçaram ele, beijaram tanto ele, choraram intensamente. E é isso em um lugar público ainda. Está lá na Bíblia, está no versículo 36 ao 38. Aquele que é compromissado com o Senhor, aquele que tem um compromisso com a obra de Deus, aquele que tem um compromisso consigo mesmo, aquele que tem compromisso com a palavra, aquele que tem compromisso com a igreja de Cristo, aquele que tem compromisso com a honestidade financeira, ele vai sempre ser intenso no seu relacionamento com os seus irmãos. Diz que aqueles irmãos abraçaram, beijaram Paulo e choraram isso publicamente. Sabe o que está precisando isso para nossas vidas? Para o nosso Brasil, está precisando isso para a igreja do Senhor. Nós precisamos abraçar nossos irmãos e não brigar mais em redes sociais e não fazer mais disputas por questão política. Nós devemos abraçar e chorar intensamente e dizer: eu preciso de ti, meu irmão, eu preciso de ti, eu preciso de você, pastor, eu preciso de você, missionário, eu preciso de você, obreiro na obra. Precisamos chorar intensamente, nos abraçar em um lugar público para que todos vejam que essa igreja, ela expressa o amor de Deus. Nós precisamos ter afeto, estender as mãos às pessoas que estão morrendo de fome. Mas parece que muitas vezes nós esquecemos disso. Nós queremos só receber, vem a mim, só vem a mim. Aleluia.
Deus nos chamou para sermos testemunhas. Eu quero dizer para você, nós precisamos demonstrar afeto, amor. Nós precisamos demonstrar compaixão. Isto é missões. Quantos pastores estão em necessidade nesse momento? Quantos pastores que não conseguem nem pagar os seus aluguéis nos prédios? Nós temos que nos mover essa noite. A igreja pode ajudar e ajudar esses pastores. Mas alguma coisa eles erraram. Não interessa eles erraram, deixar de errar. Nós temos que estender a mão e ajudar aqueles que estão em necessidade. Isso é missões. O amor, ele alimenta, irmãos. O verdadeiro amor, ele vai alimentar, ele vai suprir. Isto é missões. Isto é missões. Nós temos um compromisso com Deus. Nós temos um compromisso conosco mesmo. Nós temos que ter um com a gente mesmo. Nós temos que ter um compromisso com a palavra. Nós temos que ter um compromisso com a igreja de Cristo, com o corpo. E nós temos que ter um compromisso com a honestidade financeira. Não deixar vir para o nosso coração tesouros que a traça vai corroer. Jesus está voltando. Paulo mesmo disse ali no discurso dele que ele foi movido pelo Espírito Santo aí a Jerusalém, sem saber o que ia acontecer com ele ali. Deus quer, o Espírito Santo, Ele quer mover o teu coração. O Espírito Santo quer mover a tua vida. O Espírito Santo quer trazer a tua vida de volta aos conselhos do Senhor. O Espírito Santo quer animar a tua vida. Ele quer suprir a tua vida nesta noite. Nós temos um compromisso com Deus. Não abandone, que pode ser sério. A Bíblia diz em Provérbios 29: ao homem que é muito repreendido, vai chegar um momento que, se ele não se arrepender, não haverá mais cura. Quantos de nós temos recebido palavra, se arrepende, quando muda, mas vai chegar um momento que não vai dar mais tempo, porque Jesus está voltando. Aleluia. Vamos orar nessa noite. Paulo, além de Cristo, e outros profetas da palavra, Cristo é a nossa referência, os profetas, os apóstolos, mas Paulo ele me chama muita atenção, o compromisso que ele tinha com o reino do Senhor, com a palavra do Senhor, em não se desviar da palavra, não se desviar da verdade, não se desviar dos caminhos do Senhor. Sabe que eu notei aqui o Colossenses 13,16. Paulo fala ali aos igrejas de Colossenses, diz assim: habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. O que Paulo está dizendo aqui? Habite ricamente a palavra de Cristo. Ele estava dizendo o seguinte: que só o conhecimento da palavra intelectual não adianta. Nós precisamos viver a palavra. Habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. Nós temos que viver a palavra. A palavra no coração do homem e da mulher, a palavra de Deus, quando ela está no coração, ela está habitando no seu coração, vai produzir cristãos maduros, cristãos constantes, cristãos comprometidos com Deus e comprometidos com o Espírito Santo. Mas quando a palavra de Deus não está no coração,
não vive uma vida de retidão, a base dele, a sua vida diante do Senhor, a vida de santidade, consagração diante do Senhor, essa palavra está só no intelecto, ela vai resultar numa igreja e pessoas carnais, pessoas infantis, pessoas cheias de contendas, disputas, conflitos. Mas a palavra de Deus precisa habitar ricamente no nosso coração. A palavra de Deus precisa habitar ricamente no teu coração, você que está me ouvindo. Essa palavra, ela é poderosa para nos tornar constantes, maduros, comprometidos com Deus, com a igreja de Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Vamos orar nesse momento. Eu quero orar com você, orar com a tua vida. Você entendeu o que é missões? Missões envolve tudo: compromisso com Deus, compromisso conosco mesmo, compromisso com a igreja de Cristo, compromisso com a palavra, compromisso, parte das finanças. Ela engloba um monte de situação. Vamos nesse momento orar e pedir ao Senhor que o Senhor nos dê discernimento, o Senhor nos dê essa graça do Espírito Santo na nossa vida, do Espírito Santo falar conosco. Vamos nesse momento orar ao Senhor e pedir ao Senhor esse poder de Deus na nossa vida. Como aqueles 12 homens, quando Paulo chega em Éfeso, Paulo prega para eles ali, eles já conheciam, tinham sido batizados no batismo de João. Paulo rebatiza ali no nome de Jesus. Paulo impôs as mãos sobre eles, recebe o Espírito Santo e profetizam. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida essa noite. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está aí no seu coração. Ele quer tocar a tua vida, incendiar o teu coração essa noite, por missões, pela obra de Deus, pela palavra, por acolher vidas, por expressar o amor, por chorar junto. O Espírito Santo quer fazer nessa noite na nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos. Aleluia, Deus. Muito obrigado, Senhor. Que possamos nessa noite discernir, Espírito Santo, o compromisso que nós temos contigo, o compromisso que nós temos com Deus, com o reino, o compromisso que nós temos com o nosso próximo. Que nós possamos viver o amor, que nós possamos viver a palavra do Senhor, porque o amor de Deus transforma. Quem sabe nessa noite há pessoas com medo, há pessoas com espírito de medo. Nessa noite a palavra de Deus diz para a tua vida que o amor de Deus lança fora todo medo. É o momento de nós chorarmos junto. Começa aí, abraça a tua família, abraça teus filhos, abraça aí com quem você está na sua casa e começa a orar junto, a chorar junto, a manifestar esse amor, a compaixão de Deus. Aleluia, aleluia. Como é bom ser abraçado pelo Senhor. Como é bom discernir o propósito de Deus. Como é bom discernir que nós dependemos totalmente do Senhor. Nós não dependemos de governo, nós não dependemos de governo municipal, nós não dependemos de governo estadual, nós não dependemos de governos, de leis, nós dependemos de Ti, porque o reino que nós pertencemos não é deste mundo. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nesse momento, ser com cada vida que está nesse momento na sua casa, que nesse momento, cada um que está aí, se dispõe a ser um missionário na sua obra.
se dispõe a ser um obreiro na tua obra, que se dispõe a ser um pastor dentro do seu lar, que leve a palavra, que leve a verdade do reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus é fiel. Deus tem sido fiel para conosco. Permanecemos fiel no Senhor, na palavra, naquilo que Deus nos chamou. Porque assim como Jesus diz ali, que assim como Deus veste os lírios dos campos, sustenta as aves do céu, assim Deus faz conosco. Nós somos missionários do Senhor nessa terra, para levar o amor do Senhor àqueles que estão perdidos e separados da graça do Senhor. Aleluia. Deus abençoe vocês. Amém.